Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade na nossa temática aí, né? Falando das fontes de energia renováveis e não renováveis, né? Dessa temática geral que são as fontes de energia, tá ok? Bom, pessoal, a gente tem um conceito aqui do que são fontes não renováveis de energia, né? São aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seus esgotamentos estimados para as poucas décadas, e as próximas décadas que chegarem, né? O que eleva o caráter estratégico desse tipo de elemento, né? Como fonte geradora de energia. Então, combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis aí, ela pode estar empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade, principalmente nas termoelétricas, né? A gente comentou isso no livro nosso didático, tá? Os três tipos principais do petróleo, os três tipos principais são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Mas existem muitos outros, como a nafta e o xisto betuminoso, que também são combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis eles são fontes de energia mais importantes e disputadas aí pela humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, aproximadamente 82% de toda a matriz energética global advém dos três principais combustíveis fósseis acima citados, tá? Essas fontes representam aí aproximadamente 57% da matriz energética brasileira. Assim, muitos países dependem da exportação desses produtos, enquanto outros tomam medidas geopolíticas para consegui-los, né? Porque sem eles não há como eles produzirem, né, ou economicamente se desenvolver. Outra questão importante, bastante discutida aí a respeito dos combustíveis fósseis, né, refere-se aos altos índices de poluição gerados aí pela sua queima. Muitos estudiosos apontam que esses principais, né, são responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados à questão do aquecimento global. Fato que nós já comentamos a respeito, né, quando estávamos estudando no livro didático, tá? Alguns exemplos aqui de combustíveis fósseis, né, o petróleo, o carvão mineral, né, são os dois principais aí, vamos dizer, impactadores do meio ambiente por aumentar o processo do efeito estufa, tá ok? Bom, energia nuclear ou energia atômica, nós também comentamos um pouquinho no livro didático, mas vamos complementar aqui, tá? Também chamada de energia atômica, né, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio 235, um material altamente radioativo. Embora as usinas nucleares elas sejam menos poluentes do que outras estações aí semelhantes, né, como as termoelétricas que usam combustível fóssil, né, são alvo de muitas polêmicas aí, pois o vazamento do lixo nuclear ele pode produzido, né, pode ocorrer acidentes e pode gerar graves impactos e muitas mortes, né, pela contaminação radioativa. No entanto, com a emergência da questão sobre o aquecimento global, o seu uso ele vem sendo reconsiderado por muitos países. Cada tipo de energia aí apresenta suas vantagens e desvantagens. Então, no momento, não há nenhuma fonte que se apresente absolutamente viável, mais viável que as demais. Algumas são baratas, abundantes, mas geram graves impactos ambientais. Outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. Então, tem toda uma situação, né, que tem que estar sempre observando, né? O mais aconselhável é que exista nos diferentes territórios uma diversidade, né, de matrizes energéticas para que atenuem, né, ou diminuem os problemas, né? No entanto, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países também, ok? Aí nós temos exemplos aí, né, da energia nuclear no mundo, né? Se não me engano, essa imagem é da França, que produz aí 77% da sua energia elétrica advinda das termonucleares, né? No Brasil, nós temos o complexo de Angra, né? A usina nuclear de Angra, que está aí logo abaixo colocada para vocês. Aqui Angra 2, né? Que já gera aí em torno de 4% de energia nuclear para o Brasil. E aqui o complexo de Angra 3, que está sendo construído, né? Para fazer com que o Brasil gere maior número ou maior quantidade, né, de energia nuclear, ok? Pessoal, aqui nós temos um gráfico, né, onde nós vamos falar das fontes de energia renováveis e suas vantagens e desvantagens, tá? No caso, por exemplo, da energia eólica, é considerada uma fonte limpa por não emitir gases poluentes para a atmosfera. Porém, a instalação de aerogeradores, né, eólicos, provoca modificação na paisagem
e prejudica também a rota migratória de aves. Essa é a desvantagem. No caso da solar, é uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas e apresenta um bom custo-benefício, tá? Porque você vai gastar de uma única vez e vai ser recompensado com o passar do tempo na produção dessa energia. A desvantagem é que o aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilize economicamente o seu uso, tá? Porque ainda é muito caro as placas fotovoltaicas para serem instaladas diante de uma situação assim macro, né, em termos de país. A hidrelétrica é uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação em curto prazo, porém provoca danos ambientais, impactando a biodiversidade e a população também residente no local da construção dessas usinas, como a gente já tratou em outras oportunidades aí, tá ok? Nós temos a de biomassa, né, uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis, né, a curto prazo. Seu uso ele pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água utilizada. Ela pode provocar também um aumento do desmatamento pela destinação de áreas para agricultura, né, principalmente na geração de cana e produção de cana. Desmatar diversas áreas aí, grande quantidade de áreas, né, para a queima dessa biomassa, porém você diminui a área que seria destinada ao plantio de alimentos, tá? Nós temos a das marés, né, considerada uma fonte limpa de energia, por agredir minimamente os impactos aí, né? Porém, o seu uso é um pouco oneroso, né? Principalmente em termos tecnológicos e em termos econômicos, tá bom? E as fontes não renováveis, que são os combustíveis fósseis, né? Possui alta eficiência energética, libera grande quantidade de energia, sua queima, né, apresenta facilidade na localização de reservatórios, na extração e no processamento, por isso são mais baratos do que as fontes alternativas de energia, em termos de econômicos, né? Porém, o seu uso intenso, né, provoca a redução relevante dos reservatórios, a queima dos combustíveis libera grande quantidade de poluentes à atmosfera, levando à danificação da camada de ozônio e à intensificação do aquecimento global. A energia nuclear, pessoal. O uso dessa fonte de energia não libera gases do efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar o seu uso. Porém, é uma energia cara em relação a outras fontes energéticas, devido ao elevado custo, né, do sistema de segurança que obrigatoriamente tem que ter, é claro, né, e a capacitação dos técnicos ou das pessoas técnicas ali envolvidas, né. Seu uso apresenta alto potencial de risco de acidentes nucleares, tá? Como que a gente viu no livro de você, de Chernobyl, né? Do Japão também, Fukushima, né? Usina de Fukushima, tá? Bom, pessoal, aí estão apresentados para vocês as vantagens e desvantagens das energias, das fontes de energia renováveis e não renováveis, né? Espero que vocês tenham observado com bastante atenção, né? Essa aula. Obrigado a todos pela atenção e pela participação. A prevenção ainda é a melhor medida contra o coronavírus, né? Ainda estamos em período de pandemia, de alta, né? De pandemia. Essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis para vocês no meu canal Gel Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta acessar, tá? E lembrando a vocês que eu estou aqui à disposição de forma online, nesse exato momento, via WhatsApp, para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem a respeito do assunto, tá bom? Forte abraço e até a próxima.